Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Peixe Sofia. O nosso tema de hoje é sobre o mundo das relações. Já viemos estudando anteriormente, né? Até tem um episódio específico sobre o mundo psicológico, que a gente trouxe alguns aspectos. E o que seria esse mundo das relações? Então, Amanda, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal. O mundo das relações, claro, ele faz também uma relação, né, aproveitando o próprio termo, com esse mundo psicológico. Uhum. Quando alguém, por exemplo, isso eu já peguei em casos clínicos, onde as pessoas comentam que de repente elas estão passando por algum momento onde elas se sentem perdidas. E aí eu trago isso para elas, né? Claro, com o intuito de acalmar, né, esse emocional, de que o primeiro passo é dizer, calma, eu estou dentro do planeta Terra. Posteriormente, né, a gente já vai se acalmando, tá? Quem sou eu? Uhum. Ah, eu sou o Aracides. Tá? Posteriormente, com calma, a pessoa ela vai se percebendo onde que ela está, o que ela está fazendo, então ela volta para si mesma. Que é o que nós aqui colocamos também, né, como esse olhar de se auto-observar realmente. Então, de se entender. Porque às vezes dentro da mente a gente, nesse sentido, acaba se perdendo, né, e é o que é o pensamento lá que está navegando. E esse mundo das relações, nesse contexto, de um primeiro aspecto, assim, a gente pode pegar o globo. Então, nós estamos dentro de um planeta, nós vivemos dentro de um planeta. Esse planeta, então, é um aspecto, né, que corresponde a uma parte nossa também, porque nós dependemos desse planeta aí para nós nos alimentarmos, né, tem todas as questões aí da vida. Aí nós voltamos para um segundo aspecto, que é o corpo, que nós também temos um corpo. Então, esse corpo, voltando para esse mundo psicológico, também é um planeta, né? Vamos dizer assim que é um corpo planetário. E falta o que para nós? Essa correspondência, tanto desse planeta quanto desse corpo, com esse mundo psicológico. Ou seja, como é que eu me relaciono comigo mesmo? Aí, reverberando, claro, de uma forma bem psicológica, como é que está a minha relação com as pessoas com quem eu convivo, com esse mundo que eu convivo? Se eu, de alguma forma, estou conflitando, sinaliza que eu conflito também internamente. Uhum. E aproveitando, né, por você trouxe os três aspectos, então já colocou que falta é o relacionamento consigo mesmo, porque esse é a base, é onde você entende todo o restante, né? Entendendo aqui dentro como funcionam as engrenagens, o mundo da mesma forma, é um reflexo. Aí a gente entende desde o conceito que a gente vem ao mundo, já tem uma relação com ele. Entra nesse mundo, né, na respiração, toda a questão do ambiente, o local onde a gente nasce, o país onde a gente nasce, cidade, questão de família, né, o bairro, todos os relacionamentos, tudo isso é uma engrenagem que está funcionando perfeitamente. Se você pega comércio, né, China, com aqui nós do outro continente, todas as cidades, tudo isso que você vê de movimentação de pessoas, BR, caminhão, avião, tudo isso são relacionamentos acontecendo ao tempo todo. Todo o tempo está fazendo relações e movimentando todo esse emaranhado que existe. Como a Aracides falou, ao ponto que você, estando com falta do relacionamento consigo mesmo, você vai entender todo esse contexto aqui dentro funcionando da mesma forma. Que o nosso mundo interno, todo esse sistema, é um leve trás de vitaminas, sangue, corrente sanguínea para cá, respiração, batimento cardíaco, nascimento de nossos pelos, cabelos, tudo isso acontecendo, é como existisse todo esses habitantes de fora dentro, se relacionando. E quando você se perde nesse campo mental, você não se acha. Então você pode se relacionar bem com o mundo, com as pessoas, até com o corpo físico, que já está em déficit, né? Porque tem muitas doenças devido a isso. Sim. Mas ao ponto que consigo mesmo é o que sempre se deixa de lado. Você nunca sabe quem realmente sou eu. Sou esses pensamentos? Esses pensamentos não é quem sou. Esses pensamentos são a multiplicidade, a derivação de mim mesmo.
Quando eu começo a compreender essas relações, eu vou entendendo pouco a pouco, todos os conflitos acabam cessando, porque aí eu começo a se relacionar bem aqui dentro, as engrenagens aqui dentro, como é uma réplica, você começa a se ver livre. Até a gente falou num dos episódios ali, que é a lei do pêndulo, você ficar no centro. É você estar aqui nesse centro. Ele está no coração, no centro. Aí você entende essas relações e sai das engrenagens, observa elas funcionando, mas você já não faz parte desse sistema, dessa questão, desse relacionamento de conflitos. Exato. E quais seriam esses 3 aspectos? Esses 3 aspectos, até quando eu fiz a introdução, eu trouxe de uma forma breve, né, mas é importante a gente adentrar numa questão mais prática, que é o aspecto de nós estarmos vivendo dentro de um planeta, de nós termos um corpo e de nós estar vivemos dentro desse corpo. Então a gente perceber essa relação, né, entre eles e o que falta, né? Que como até o Sidney citou, falta essa relação de nós com nós mesmos. Não no sentido mecânico da coisa, e sim de perceber essas correspondências internamente. Ou seja, como é que eu estou de saúde, por exemplo? Se eu não estou bem, é porque eu não estou me relacionando bem comigo mesmo. Se eu, de alguma forma, estou entrando em atrito com pessoas do meu convívio, é porque psicologicamente eu também não estou bem comigo mesmo. É que como o ser humano ele é muito sensorial, ou até melhor dizendo, o humano ele é muito sensorial, então facilmente ele consegue perceber essa relação com o mundo, essa relação com as pessoas. E tem essa dificuldade com essa relação consigo mesmo. Porque tem o problema interno, que sempre vai ser interno, ele vai de alguma forma espirrar externamente, e eu vou querer olhar ou corrigir de alguma forma fora. Claro. Justamente por essa questão do sensorial. Os desejos estão ligados a essas questões das sensações. Por essa busca de sensações é que essas relações essas relações externas, vamos dizer assim, elas acabam tendo tanto problemas. E aí porque o homem esquece dessa relação consigo mesmo, de se perceber. Porque ao mesmo tempo parece tão simples, e lá no fundo é simples. A gente complica. Só que, exatamente, é muito mais fácil para o ego exatamente. Porque eu não olho para as minhas falhas, para os meus erros. E isso que o Lincoln trouxe, a gente olhando no contexto geral, é que a gente quer buscar fórmulas, facetas e tudo que, né, que a gente vê na teoria. Mas solta todas as teorias e começa a entrar na prática e observar, que é o auto-observar. Você vai ver pessoal reclamando do mundo, reclamando do governo, ele já está em falta de relacionamento até com o planeta já. Aí se aquele que já conseguiu entender essa e sabe que não pode fazer nada e a única forma é dentro, ele já vai voltando pro físico. No físico, eu já começo a me relacionar de forma serena com as pessoas ao meu redor, com a minha esposa, com meus filhos, com os vizinhos, né, com os colegas de trabalho. Eu já comecei a entender, opa, já resolveu meio mundo. Imagina quando você começar a se relacionar bem com você mesmo, que é o que falta para toda a humanidade. Aí cessa todos os problemas que a gente tem de saúde, aflições, a questão de depressão, tudo que existe de doenças, porque daí você está se relacionando bem, as engrenagens funcionam perfeitamente. Aí as relações começam a ficar certo. Hoje as engrenagens não estão conflitando e aí fica todo um desgaste de energia desnecessário. De volta naquilo que a gente já trouxe também em episódios anteriores, que seria também esse equilíbrio dos 5 centros também, né? Essas engrenagens têm que estar alinhadas para que tudo ocorra de forma correta. Sim. Inclusive até pegando algo que o Sidney colocou em relação às pessoas olharem, né, por esse mundo e dizendo de alguma forma que não está bom, que a convivência em si mostrando que, né, que não está bom.
é que nós, quando não estamos bem com nós mesmos, ou seja, quando a gente olha para esse mundo, a gente diz, nossa, o mundo tá perdido. O mundo não tem jeito. No fundo, nós estamos falando de quem? É o nosso mundo. Então, nós não estamos dando conta desse mundo, e aí, claro, a gente projeta ele, né, no externo. Inclusive, até tem uma anedota que é interessante, até é importante a gente até colocar aqui, que é a história de um barco que ele chega numa ilha. E quando ele chega nessa ilha, né, ele para, né, para que as pessoas desçam nessa ilha. E um senhor dentro desse barco, olhando para um senhor que se encontrava, né, na ilha, e perguntou: Meu senhor, né, sua atenção, por gentileza? Deu o senhor: Pois não. Olha, eu queria descer nessa ilha. Mas antes de eu descer, eu gostaria de saber que tipo de pessoas que vivem nessa ilha. Daí o senhor, antes de dar a resposta para ele, devolveu com uma pergunta. Mas me diz uma coisa antes: que tipo de pessoas vivem aonde o senhor vivia? Ele falou: Nossa, lá era muito triste. As pessoas são desonestas, roubam, elas são agressivas. E o senhor, né, que estava respondendo para ele, que estava na ilha, falou: Então, aqui é igual. Ou seja, as pessoas que você vai encontrar aqui, elas são assim também. Daí o senhor: Muito obrigado por me avisar. Não vou descer. E seguiu. Em outro momento, chegou um outro barco, repetiu-se a cena. Uma outra pessoa perguntou para esse mesmo senhor, né, que tipo de pessoas que viviam naquela ilha. E o senhor devolveu, né, para ele numa outra pergunta, perguntando que tipo de pessoas que viviam onde ele vivia. E ele: Nossa, as pessoas lá são muito boas, são honestas pessoas, elas são pacientes. Aí o senhor: Então, pode descer que aqui as pessoas são assim também. Aí uma pessoa que observava toda essa conversa ali, né, nos dois momentos, ela chegou para esse senhor que estava na ilha e: Como que você me dá duas respostas totalmente diferentes para uma mesma pergunta? Daí ele falou: É que as pessoas descendo nessa ilha, elas vão se encontrar com quem? Com aquilo que elas têm afinidade psicológica. Então, aquele senhor que primeiramente falou que onde ele morava existiam pessoas lá agressivas, desonestas, enfim, ele falou assim: Ele vai encontrar pessoas assim aqui também. E a pessoa honesta, a pessoa lá tranquila, ela vai buscar pessoas que aqui também são assim. Então, esse mundo das relações, ele traz muito nesse contexto, né, dessa anedota aí. Ou seja, a gente não está por acaso onde está, e as relações que constituem o nosso dia a dia não são por acaso. Corresponde àquilo com o que nós pensamos. Sim, e é por isso que aquela pessoa que já compreendeu isso tudo sabe que o momento dado a ela e onde ela está vamos dizer, colocada ao meio, né, é justamente o que ela precisa para entender, compreender e sair daquilo. Que, se eu tivesse no lugar da Amanda, seria mais fácil. Não. Aí você não teria o aprendizado que você trouxe até ali. Tá todas as peças ali do quebra-cabeça. E você precisa juntá-las, né? E aí a gente não quer ver e espalha mais. E aí continua os problemas. Exato. E como melhorar essa relação, né, comigo e com o próximo? Primeiro passo, né, para melhorar, Amanda, nesse contexto, é eu saber, ou melhor, ter um conhecimento sobre as leis, né, universais. Porque se nós não sabemos dessa. Vamos pegar a lei da ação-reação, né, como nós estudamos. Enquanto eu não sei como que se fundamenta essa lei, o que acontece realmente, que geralmente as pessoas colocam, né, com um olhar muito dentro da engenharia ou da física, né, a terceira lei, e esquecem que ela também funciona para a parte psicológica. E se nós não sabemos disso, é claro que nós vamos fazer o quê? De uma forma instintiva, nós vamos reagir. Então, todas as reações com esse mundo externo, né,
nós estamos reagindo, no fundo, com quem? Com nós mesmos. A partir do momento que nós sabemos disso, aí a gente começa a olhar para aquela questão das oscilações do pêndulo. Por que está acontecendo isso? Eu começo a estudar. Mas como é que eu estudo? Permanecendo no centro, observando essas ações e reações. E aí, quando vira uma reação, eu sabendo que é uma ação anterior minha, eu vou receber ela com agrado. Eu vou receber ela de braços abertos, porque eu sei que é uma coisa que eu fiz. Então, diante disso, claro, eu vou me relacionando bem com as pessoas, porque eu não vou mais conflitar com elas. É aí que a gente vê o problema que se cria nas relações, porque eu só quero corrigir os outros. Eu quero que eles façam sempre a minha vontade, não tá agradável, eu vou. E aí as relações elas só vão piorando, porque o outro também quer isso. Aí que vem esses conflitos mencionados pelo Aracides. Então é corrigir a mim mesmo. Um provérbio que já foi mencionado em outros episódios, que é eu vejo o erro fora e eu corrijo dentro de mim. Ou seja, eu busco dentro de mim de que maneira isso me afeta e como que eu posso melhorar isso no meu cotidiano, nas minhas relações. Porque senão eu vou recair nisso que acontece muito de olhar esse mundo externo, né? E daí ter essa relação conflituosa e logo eu não quero sair de casa. Porque começa a me dar problema de ansiedade, começa a me dar medos, justamente pelo que eu vou enfrentar. Eu me recordo de um rapaz que veio conversar comigo e ele falou assim: eu tenho muita vergonha de conversar com mulheres. As mulheres vêm falar comigo, eu sempre fico olhando para o lado, assim, não consigo nem olhar nos olhos. E eu perguntei para ele: o que se passa na sua cabeça quando você está conversando com uma mulher? Ele nem respondeu, mas já enrubesceu o rosto. Eu falei, essa é a resposta. Tudo isso que passa na sua cabeça quando você está junto com uma mulher é você se relacionando aí dentro. E aí, quando a mulher está conversando com você, tudo aquilo que você está imaginando, a tua mente crê que realmente está acontecendo e você se envergonha, porque já é uma reação de tudo que você tem de relações dentro de ti. Sim. Então, olhe para essa relação interior e vai trabalhando isso, que, claro, as suas relações melhoram. Esse mesmo rapaz, inclusive, falou que ele não consegue almoçar, lanchar, se alimentar em público, porque ele tem medo que alguma coisa aconteça, ele derrube um prato, um copo, coisas assim. Da mesma forma, porque ele imagina que isso está acontecendo, isso vai acontecer, ele vai derrubar um garfo, um prato, alguma coisa assim. Então é essa relação interna para eu mudar, não tem jeito. Eu preciso olhar internamente como é que eu estou me relacionando com esses pensamentos, o que que eu estou criando aí dentro. E isso tudo, né, a gente tem uma das primeiras práticas que é passada, né, que é a autoobservação. Porque não tem outra forma de você entender e ver isso. Porque, primeiramente, você vai ter que entender que você é múltiplo, você não é uma unidade só. Entendendo isso, você começa a observar toda essa multidão dentro de você. E a única forma de observar, né, a autoobservação. Porque observar, como a gente colocou, é fora. E auto-observar é dentro. Daí entende todo esse mundo acontecendo dentro. E se está em conflito aqui, certamente vai replicar para todo ele fora. Basta a gente olhar para os relacionamentos nos casamentos. Você olha e você quer que o cônjuge faça a sua vontade. Que ela está errada ou que ele está errado. Mas enquanto um não olhar que aquele espelho ali, ele é um relacionamento aqui que está errado, vai ficar em conflito a vida toda e pode trocar de parceiro e parceira Vai cair a na mesma vida questão. toda, que vai chegar no mesmo ponto, porque é ali que ele está em déficit para aprender o que precisa. E até uma coisa que o Lincoln falou ali, né, só para a gente dar uma aprofundada, é desse olhar de que eu preciso que o outro melhore para eu ficar bem. E o nosso pensamento, né, como nós sabemos, como ele é fruto nosso, assim como nós somos fruto de algo maior, nós somos, os pensamentos sendo assim, eles são o quê? Imagem e semelhança nossas. A partir disso, então, numa razão, eu olho pro outro e ele tá me desconfortando.
por que que você não muda para eu ficar bem? Aí o outro, tá, mas por que que você não muda também para eu ficar bem? E tem um exemplo bem prático, assim, que a gente vê muito na internet, né, as pessoas postando, que é aquela visão de que eu tenho de um 6 aqui na minha frente, e a pessoa do outro lado, ela observa um 9. E aí nós ficamos conflitando. E nenhum dos dois, né, estão errados. Por quê? Porque os dois têm razão. Eu tô vendo um 6, ele tá vendo um 9. Agora o conflito vai durar até quando? Até quando alguém. Tá, mas por que que ele tá vendo um 9? Aí eu usar. Vamos pegar empatia, por exemplo. Eu vou lá do outro lado e olho. Puxa, agora eu tô compreendendo o porquê. E claro, para isso acontecer, alguém vai ter que ser humilde. Vai ter que deixar essa razão de lado Uhum. e olhar e vai dizer, pessoal, poxa, você tem razão. Não Ceder. precisa o outro ouvir. Eu tenho que fazer essa função de querer, né, resolver. E com aquele olhar de que, enquanto nós não aprendemos a absorver esses impactos, nós vamos estar, de alguma forma, reproduzindo reações. E nem é pelo outro que eu faço isso, é justamente para que eu possa ver a mesma situação sob outra perspectiva. Quantas vezes a gente julgou algo, fez um juízo adiantado de alguma coisa e quando a gente viu a realidade era bem diferente. E aí fica aquela vergonha, né? Justamente por não se colocar num outro aspecto, numa outra perspectiva. Exato, de eu ser, ao invés de eu estar reproduzindo retaliações, eu harmonizar isso, né? Eu ser quem realmente vai agir para que isso não aconteça mais. E isso é ser protagonista. Exato. Porque o pensamento, ele quer conflitar. É o que ele vai tirar você ali desse centro que a gente traz, né? Então, os primeiros passos é realmente fazer isso. Tipo, pare, tipo, olhe pra dentro. Aqui que tá realmente Sim. a solução. Porque enquanto eu estiver perdendo tempo fora, eu tô perdendo tempo, energia, com tudo. Sim, eu lembro que em cursos, né, de quem está fazendo CNH, né, para fazer a carteira para dirigir, o que que eles ensinam. E eu sei que isso é bem difícil de realmente colocar em prática, dessa direção defensiva. E o que que é isso? Eu olhar para o outro fazendo algo errado, ao invés de eu pegar e replicar aquilo, ou seja, não aceitar aquilo, agir com uma agressividade, não. Opa, ele não está conseguindo fazer, eu vou desviar. E teve falas assim que eu já peguei, que até é engraçado, mas é até perigoso, de pessoas me falaram assim, ó, eu tava na BR dirigindo e eu tava na minha mão certa e outro cara vindo ultrapassando, eu não vou sair, porque ele tá errado. Isso é naquela direção ofensiva, ou seja, vai dar rolo, mas eu tô no Vou me certo. machucar, mas eu tô certo. Certo. Aconteça o que acontecer, mas o importante é eu estar certo. Teimoso. E, e é necessário compreender esse mundo das relações para realizar esse trabalho interno? Eu diria que é um dever nosso, principalmente para quem tem esse conhecimento, de realmente colocar isso em prática e perceber essas reações do mundo e aprender sobre essa correspondência que você tem com você mesmo. Então, quando a gente aprende e coloca em prática, o que que acontece? Eu vou me relacionando bem Uhum. com esse mundo, tanto externo quanto interno. Então, para quem realmente quer melhorar, não somente como, né, com o mundo externo, como as pessoas colocam de uma forma social, de uma forma profissional, como também, né, com a própria saúde, tanto física quanto psicológica. E como eu posso relacionar o mundo das relações com o micro e com o macro?
Olha, dá para nós colocarmos de diversas formas esse micro, mas para ficar como um modelo simples, olhamos para as nossas ações, o quanto uma pequena ação nossa, ela pode interferir no macro. De maneira muito simples, o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos trazendo um ensinamento para as pessoas. Talvez agora que nós lançamos esse vídeo, poucas pessoas nos assistam. Mas e daqui 50 anos? Quantas pessoas podem ser impactadas? Nós não estamos nos relacionando diretamente com essas pessoas, mas indiretamente sim. Sim. Nesse momento, tem pessoas nos escutando, tem pessoas nos assistindo. É o micro que nós trabalhamos aqui que impacta o macro. E isso vemos num sentido de ensinamento, de autoconhecimento, mas claro, o oposto também é verdade, a partir de um acidente, até como foi mencionado anteriormente. O quanto de um acidente reverbera por muitos anos, ainda mais quando existem fatalidades. Que fica pulsando isso, né? Então, Justamente. É como diz aquela frase, o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Por isso a importância, como a gente até trouxe no episódio anterior, né, da lei do pêndulo, de você saber onde você está pisando, né, com consciência, porque dessa forma esse pêndulo não volta. Ele volta, só que você tem esse centro, né, para resolver isso. Porque a partir do momento que eu não deixo rastros, né, não tem essa reação. Porque eu tenho consciência do que eu plantei para poder colher depois. Sim, até porque nós somos no macro células desse planeta. Então, todas as ações que nós fazemos repercutem nesse corpo inteiro. Assim como nossas células aqui, se uma quer danificar a outra, esse conflito ele vai repercutir em todo esse macro. E no mundo da mesma forma. Então, quando aquela célula que já entendeu, ela fica sem resistência, ela vem com toda a energia, absorve, transfere para as outras e sempre está fluindo. Aquela que já começa na ação e reação, começa nos conflitos, não se relaciona bem com as outras, a tendência dela é morrer, porque ela não vai receber energia dessas próprias células, que é um corpo só. Então, relacionando o micro e o macro dessa forma, a gente vai entender tudo isso. E tudo que acontece no mundo, ela começa nas microfrações de relações. Desde uma guerra, ela começou lá, com alguém que não gostou de algo, que defendeu primeiramente o sobrenome, isso, aquilo, foi indo até chegar na pátria e gerou uma guerra que foi no macro. E esses conflitos vêm de longa data, né? Eles vêm saindo lá da raiz, aonde foi que começou no micro e repercute no macro. Então a gente vai relacionando isso tudo e vê que a única forma de eu ter um governante bom, de eu ter um mundo perfeito, é se relacionando bem aqui, que é essa célula, ela está livre. Ela leva e traz sem ter resistência alguma, sem ter conflitos no relacionamento com qualquer que seja das células. Outro exemplo que dá para colocarmos aqui, né, como o Sidney trouxe dessa forma, é de que quando nós não estamos bem, psicologicamente se falando, não conseguimos achar respostas aí para as nossas questões, o que falta? Né? Como estudantes aqui de gnose, a gente sabe que falta o quê? Consciência. E essa consciência, olhando no macro, seria o sol. Então, nós estamos gerando o quê? De uma forma psíquica dentro da nossa mente? Nuvens. Então, nós fazemos com que esse nosso tempo feche. E nós não conseguimos, claro, ver com clareza as coisas. Num coletivo, né, pegando o macro, quando tem tempestades, quando o tempo fecha e fica né, às vezes por semanas esse tempo fechado, é porque o coletivo está passando por uma situação assim. Vocês têm muita tristeza, as coisas realmente não funcionam, começam a criar nuvens. E aí, claro, as pessoas quando começam a aceitar as coisas, aí o sol volta, ele começa a brilhar e todo mundo, né, nossa, que bom! E aí as coisas, né, voltam, né, a funcionar. Sim. Agradeço a vocês por esse episódio. E por aqui a gente finaliza.
Siga a gente nas nossas redes sociais. Paz Inverencial e até breve. Paz Inverencial e até breve. Paz inverencial, até breve. Paz inverencial e até breve.